Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 4. Nós já ouvimos no domingo passado uma mensagem no capítulo 1 dessa carta. E hoje eu gostaria de utilizar de um outro capítulo, mas pensando na mesma temática que nós já temos ouvido. Talvez esse será o terceiro domingo pensando nas lutas, pensando nos sofrimentos que nós enfrentamos na caminhada. O projetor não está conectando aí, né? Não? Ok. Então vamos sem mesmo. Tecnologia é bom quando funciona, né? Você pode acompanhar comigo, primeiramente o versículo 1. Do capítulo 4 de 2 Coríntios, que diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Desce para o verso de número 8 e 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Você vai descer mais um pouquinho, lá no verso 16, nós vamos terminar o capítulo 4. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Graças a Deus pela palavra dele nessa noite. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecer porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Te agradeço porque nós entendemos a verdade que nos traz à luz aquilo que o Senhor quer trazer, ó Deus, para confrontar, para apaziguar também as nossas mentes e os nossos corações. Eu peço que o Senhor haja com teu Espírito no nosso meio, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sob pressão, como nós reagimos quando estamos sob pressões? Pressões da vida, pressões que tomam conta do seu coração, do seu dia a dia, e muitas vezes leva você ao limite da paciência, faz com que você pense em abandonar, em explodir. Muitas vezes nós vivemos essa realidade de pressões que a vida trazem para cada um de nós. Eu não sei se você já parou para perceber que qualquer crescimento, se você deseja crescer em alguma área da sua vida, nenhum crescimento acontece sem nenhum custo, nenhuma dificuldade, nenhuma restrição. Nós passamos semana passada pela morte do nosso irmão Tércio. Quanta pressão
diante da vida e da morte? Quanta pressão você tem enfrentado diante do trabalho e muitas vezes da falta do trabalho? Quantas pressões você tem enfrentado nos relacionamentos? Pressões que têm tensionado você, acuado você. Mas é interessante que as pressões é como um relógio da vida que funciona nos empurrando para frente. As pressões não nos empurram para trás, não nos fazem voltar, mas elas nos levam adiante, mostrando que a vida é feita para a gente crescer. E não é à toa que algumas aves, depois de alimentar o seu filhote no ninho, trazendo a comida no bico e dando na boca do seu filhote, chega um momento que essa mesma mãe ou pai que deu o alimento na boca, joga o seu filhote do ninho, para que ele possa, com a pressão, com as lutas, voar, para que ele consiga crescer, para que ele consiga seguir a sua vida e a sua caminhada. Não é à toa que o sucesso de todos os pais não são em manter os filhos a vida toda debaixo das suas asas. O sucesso seu, pai, mãe, é quando o seu filho se torna independente. Só falta o Vinícius, né, Marcos? Vamos empurrar ele desse ninho aí, por favor. Se quiser eu te ajudo depois. Mas percebemos também que tem pessoas que não querem crescer, são poupadas das pressões, das tensões da vida, e os pais hoje não querem que os filhos sofram, sintam frustrações, e você vai perceber que o filho está com 40 anos dentro de casa, e você fala: olha, pastor, que bonito, meu filho não quer ir embora. Fala: meu irmão, tem alguma coisa errada aí? Põe esse menino para fora, deixa ele sofrer um pouquinho, deixa ele aprender com a vida, deixa ele crescer, porque talvez não queiramos crescer, ou não estamos permitindo que aqueles que estão à nossa volta cresçam, e as pressões nos ensinam, as pressões, elas são importantes. Talvez eu não usaria um exemplo de um jogador que eu vou usar nesse momento, porque é um jogador primeiro do Palmeiras, que se tiver alguém acompanhando agora, pode ser que ele já foi expulso. Você sabe quem que é? Felipe Melo. Mas o Felipe Melo, depois de uma derrota de um campeonato, olha só o que ele disse, que eu achei muito interessante. Ele disse assim, um jogador de futebol que busca sucesso, que busca vitórias, que busca títulos. Ele disse assim: na minha carreira toda, terei mais derrotas do que vitórias. Por isso, preciso aprender a crescer nas derrotas. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: eu como jogador, perdi mais jogos do que eu vou ganhar. Mais campeonatos eu tive a derrota do que a medalha, do que o troféu. Agora, se eu não tivesse aprendido com as derrotas, eu não iria crescer. Porque nas vitórias, nós não avaliamos, nós não permitimos a crítica sobre aquilo que fizemos. Por isso, aprenda com as pressões, aprenda com a luta, aprenda com a escassez, aprenda com o sofrimento que está comprimindo você de tal forma que você acha que nem possa aguentar. Olha só que interessante, de todas as formas de vida que existem, criadas por Deus, desde o menor musgo
até o próprio homem, são determinados pela sua extensão e o grau com a força da sua vida em superar as forças mortas. As forças mortas que estão nos rodeando, nos levam à superação diária. Quantas coisas estão proporcionando a mim e a você uma superação em uma área. Talvez você está aqui hoje e graças a Deus você tem superado situações dificílimas de enfrentar. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 22. Porque talvez o sofrimento não é só algo que você enfrenta. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha para quem está do seu lado aí agora, pode olhar. Não é só você que sofre. Não é só você que sofre pressões. Essa pessoa que está do seu lado também sofre. Você não é o único. Você não é o único que tem passado por situações de gemer, de gritar, de espernear, de dizer: eu não vou aguentar essa situação. Mas a palavra diz que toda a criação geme. E nós esperamos a redenção. Só existe uma solução, irmãos, para não enfrentarmos mais pressões, lutas. Sermos levados para a glória. Lá não tem choro, lá não tem sofrimento. Falamos aqui no culto de gratidão pela vida do nosso irmão presbítero Tércio, que agora ele está curado. Agora não vai ter mais dor, agora não vai ter mais dificuldade de saúde, mas aqui nós teremos. Mas sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? Quando nós nos identificamos com a fé cristã, nós somos tentados a desejar a glória que nos está proposta. Nós queremos a redenção, nós queremos a superação, a nossa esperança está olhando para as coisas boas do Evangelho. Mas o texto que lemos, o apóstolo Paulo fala que também, junto com glória, tem pressão. A leve e momentânea pressão, peso que está sobre mim, sobre você, faz parte de identificarmos a nossa vida com Cristo, porque nós queremos nos identificar com Cristo na glória, mas não na dor, mas não no sofrimento. E Jesus, quando veio à terra, Ele soube viver como um servo sofredor, como alguém que resistiu pressões, resistiu escárnios, resistiu difamação, resistiu ser crucificado. Ele passou por todas as coisas, mas quando o apóstolo Paulo está olhando para esse ministério de Jesus, ele diz: é nesse ministério que eu me identifico, é nesse ministério que eu me vejo. Eu quero ser como Jesus, que passou sim por dores, passou sim por sofrimentos. E eu queria trazer algumas coisas desse texto para aplicar para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Em primeiro lugar, quando nós estamos sob pressão, a pressão está acima, nos espremendo, nos enfraquecendo, nos derrotando. Em primeiro lugar, não desanime diante das
pressões. Você pode dizer comigo? Não desanime diante das pressões. Agora fala para você mesmo no seu coração, para você. Não desanime diante das pressões da vida. O versículo 1, eu vou ler agora numa outra versão, diz assim: considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que Ele tem feito, não vamos nos desanimar. Olha agora lá no verso 16, que diz assim: portanto não estamos desistindo, portanto não estamos desanimando, portanto não estamos abandonando o propósito que Deus tem para a nossa vida. O apóstolo Paulo sabia o que era ser um perseguidor do evangelho, do cristianismo, mas agora ele está relatando o que era estar do outro lado, o que era sofrer as perseguições, o que era sofrer as pressões, o que era sofrer na própria carne, o que era enfrentar a vida como de fato ela é. E Paulo não está dizendo, ele não está nos enganando: olha, se participar de um ministério parece algo muito bonito, muito excelente, muito glamuroso. Aqui ele está dizendo: se você participar, é um ministério de dor, por isso não desista, por isso não desanime. E quais seriam essas pressões? Talvez você esteja perguntando: mas pastor, lá em Mateus capítulo 11, bem no finalzinho, fala que tem um fardo leve, suave. Talvez você está perguntando: cadê esse fardo? Eu estou procurando há tanto tempo um fardo levinho, tranquilo demais. E o texto aqui está relatando que as pressões, elas vêm diante dos nossos pecados. Nós somos pressionados pelo nosso pecado, que nessa versão de Eugene Peterson diz assim: nós nos recusamos a usar máscaras e fingir que está tudo bem, fingir que a vida é uma beleza, que o ministério é só glória. Tem também sofrimento, tem lutas, tem perdas, tem angústias, tem tribulações. Então quando você é convidado para fazer parte de um ministério, e não só dessa igreja, quando você é chamado para caminhar com Jesus, lembre que as pressões virão, as pressões vão bater a nossa porta. Mas olha só o que diz lá no verso de número 16, diz a palavra de Deus que esses pesos, que essas pressões, que essas tensões, elas são leves e momentâneas. Olha o segredo aí. Por que você não deve desanimar diante das pressões da vida? Eu estava numa célula lá do Cláudio Marvulo na quarta passada, e falando sobre o sofrimento, uma pessoa lembrou do Salmo 30, verso 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Sabe por que você não deve desanimar, meu irmão? Porque a Bíblia diz que o choro, ele termina, não termina? Porque ele pode durar uma noite. E o que chega pela manhã? A alegria. E o que volta à noite, muitas vezes? O choro. Então eu quero dizer para você, a tristeza, o choro termina, a alegria também termina.
O choro vem, mas a alegria começa novamente a brotar. O choro vem, a alegria vem novamente em uma nova manhã. Meu irmão, não desanime, porque as pressões da vida também cessam. Elas param. Por isso, prossiga naquilo que Deus tem para você, sem desânimo. Anime o teu coração, amém? Anime. Esses pesos são leves e momentâneos. É interessante também que esse texto, ele nos mostra que nós enfrentamos o ciclo que está ali no verso 8 e 9. Olha aquele ciclo que está ali no verso de número 8 e 9. Olha como nós vivemos muitas vezes. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você está vendo as faces que você e eu enfrentamos com as pressões da vida? Você pode hoje estar sendo perseguido, mas Deus não vai te abandonar. Você pode hoje, lá no seu trabalho, estar sendo afligido, mas Deus vai te dar alívio. Deus vai te ajudar diante dessas situações. Por isso, não desanime. Em segundo lugar, esse texto me ensina que as pressões externas mudam a minha vida interna. As pressões externas geram mudanças aqui dentro. Sabia disso? Olha o que Paulo está dizendo lá no verso de número 16. Ainda que por fora pareça tudo estar acabado. E muitas vezes, sabe qual que é o nosso erro? Nós queremos mudar aquilo que está no exterior. A pessoa que nos perturba, o problema que nos aflige, nós queremos mudar aquilo que é visível. Nós queremos mudar a realidade como ela tem se apresentado para mim. Mas Paulo está dizendo, não é desse jeito. As pressões externas que estão comprimindo você, afunilando para que você desista, é para você uma oportunidade de mudanças aqui dentro. Mude interiormente. Olha só o que o texto diz. Você pode por fora estar se sentindo acabado, mas por dentro Deus está criando uma nova vida. Deus está renovando, Deus está reciclando, Deus está trabalhando no teu interior. Permita que as lutas que estão vindo contra você gerem no teu coração maturidade, força, disposição, espiritualidade forte na hora que tudo à sua volta está te enfraquecendo. As mudanças devem ser lá dentro, sabe por quê? Para o cristão, não é aquilo que está lá fora que contamina aqui dentro, não é verdade? Como Paulo diz em outro texto, não é aquilo que eu coloco na minha boca e como que vai me contaminar, mas é aquilo que sai da minha boca. Por isso Provérbios vai dizer assim, na sua linguagem: coração alegre aformoseia o rosto. Meu irmão, não viva a vida cristã olhando para fora, para que você determine o seu interior com aquelas pressões. Deixe o Senhor mudar lá dentro, para que mude aqui fora. Amém? Permita que Deus
faça mudanças significativas na tua vida. Quando as pressões parecem nos destruir, você fala: agora eu não aguento mais uma dessa não. Você é renovado, amém? Você é fortalecido, você aguenta. O que parecia me destruir, me fortaleceu. O casal está vivendo aquele momento mais difícil, mais complicado. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu sou jovem ainda, mas a vida, ela é feita de fases. Sabia disso? E sabe qual é o problema no casamento? Na fase ruim, nós não aguentarmos as pressões. Sabe o que você pode fazer nesse momento ruim, difícil? Permita que Deus fortaleça o teu casamento e não permita que ele seja destruído. Quando você se sente pressionado lá no seu trabalho, permita que isso te fortaleça. Se levante. Paulo está dizendo: olha, esse ministério que eu estou vivendo, buscando, é um ministério de superação. E quem renova o meu interior é o Espírito Santo de Deus. É Ele que me dá novas forças todos os dias. Peça cada manhã, meu irmão: Deus, vai comigo para o meu trabalho. Deus, me ajuda a enfrentar aquela dificuldade. Deus, vai à minha frente, eu tenho decisões para tomar hoje. Esteja comigo, me fortaleça. E para terminar, quero concluir essa mensagem, que teriam muitas coisas interessantes para nós deixarmos o Senhor falar o nosso coração. Depois você pode ler o capítulo 4 inteiro. Fala da evangelização que acontece através do sofrimento, vidas sendo ganhas através da dor, da luta. Mas eu queria terminar dizendo que as pressões nos ensinam um caminho de fé. As pressões da vida nos ensinam um caminho de fé. Se primeiro, diante das pressões, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Se as pressões externas não mudam muitas vezes o meu exterior, aquilo que eu estou vendo, mas muda lá dentro, por último, essas pressões precisam ser para mim não a instabilidade da dúvida, do medo, da incerteza, de afundar nesse problema, mas deve ser o caminho da fé que me leva aonde Deus quer. Porque sabe o que acontece quando as pressões da vida vêm? Nós somos tensionados a tomar decisões. Somos tensionados a fazer escolhas na nossa vida. E quantas vezes não sabemos reagir a essas pressões? Quantas vezes tomamos caminhos obscuros? Quantas vezes permitimos que maus conselhos nos influenciem? Está tão difícil, o que eu devo fazer? Mas nesse momento Paulo, ele ao invés de ficar pensando, jogando cara e coroa, o que eu tomo de decisão, o que eu vou fazer da minha vida diante de tantas pressões que estão sobre mim, sabe o que Paulo diz? As coisas que agora vemos aqui hoje desaparecerão amanhã, mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Paulo está dizendo, em outras palavras, que as suas decisões, que o seu caminho era baseado pela sua fé, e não pelas coisas que ele podia enxergar com seus olhos carnais. Sabe qual é o meu problema?
muitas vezes o seu também, é que nós queremos, pressionados, desanimados, desesperados, tomar decisões precipitadas que pioram mais e mais a nossa caminhada, e não olhamos para Jesus, não consultamos a vontade de Deus, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração. Você está tomando decisões perturbado? Você está traçando caminhos desesperado, sem saber o que fazer? Você está tirando na sorte? Algumas semanas atrás, eu procurei o pastor Jean depois de uma reunião. Eu falei: pastor, nós precisamos assinar um contrato. Nós temos a oportunidade de ir para um local muito bom, lá na Esmeralda, mas eles pediram para a gente assinar essa semana. E era de fato uma oportunidade muito boa, muito interessante. E eu falei: pastor Jean, assina aí, vamos lá, vamos resolver. E eu estava me sentindo pressionado com essa situação. E o pastor Jean virou para mim e disse assim: fala para eles esperarem. Falei: como assim? Vou pedir para eles esperarem, mas e se a semana que vem não está mais disponível? E se a semana que vem outra pessoa chegou na nossa frente? Não, pastor, assina esse trem aí, vai logo. Fala para eles esperarem. Se é o que Deus tem para nós, vai dar certo. Diante das pressões da vida, você está tentando resolver do seu jeito? Diante das tensões que chegam até você, você quer decidir na hora, sem buscar a Deus, olhando apenas de forma carnal. E o texto fala que são coisas temporais, que vão desaparecer, vão sumir, vão como uma neblina ser dissipada. Mas aquilo que é eterno, meu irmão, quantas decisões eu preciso tomar pela fé, olhando para Jesus. Nós já ouvimos aqui uma referência a Hebreus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E eu quero terminar dando um exemplo que para mim é novo, que é do porto e do navio. Quando um navio ele precisa atracar no porto, eu achava que ele chegava lá de qualquer jeito. Poxa vida, deve ter um bom piloto lá, um bom marinheiro. E eu descobri que para o navio, que é muito grande, pesado, chegar no destino certo, é na verdade uma matemática exata que precisa acontecer. Sabia disso? Tem vestibulando aqui? Eu vi que caiu até em vestibular sobre navio, porto. E sabe por que tem aquele farol lá nos portos? Não é para você ir lá visitar, achar bonito. Tem um sentido para que o porto ajude com o seu farol o navio chegar ao destino. Aquela luz que é lançada do farol, quando o navio está chegando próximo, existem 3 luzes que precisam coincidir. Quando essas 3 luzes, elas são alinhadas, o navio vai chegar no lugar certo. Quero dizer para você nessa noite, que diante das pressões da vida, Deus tem 3 luzes, para que você possa descansar o teu coração na fé. Romanos capítulo 12, verso 2, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável.
Quando essas três luzes, a vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável, quando elas se alinharem para mim, para você, saiba que Deus vai colocar você num lugar tranquilo. Amém? Mas para isso você precisa buscar a vontade de Deus. Você precisa descansar o teu coração nele. Você precisa aprender com as pressões da vida um caminho que nós vivemos pela fé. Que dessa forma Deus te ajude a crescer, meu irmão, a crescer, porque Ele, como um pai que é, Ele não deseja que você viva as pressões só por viver em pressões, lutas, dificuldades, mas Ele está te dando uma oportunidade para que você cresça, para que você se fortaleça, para que você não desanime, para que você se levante, para que você cumpra com a vontade dEle. Vamos se colocar em pé? Como está o teu coração hoje? Você está preocupado com alguma coisa? As pressões estão difíceis para você enfrentar? Você não está aguentando mais? Eu quero confessar aqui, irmãos, que para mim, nem sempre é fácil sentir a dor do meu próximo. Talvez porque em alguns momentos da minha vida eu precisei aprender com a pressão. E quando algumas pessoas às vezes falam dos seus sofrimentos, talvez eu demoro um pouco para compreender, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus compreende a sua dor. Deus sabe. Deus, Ele se compadece de nós, por mais que ninguém tenha compreendido e se compadecido da sua dor. Só você sabe as pressões, só você sabe as tensões. Talvez seja uma conta, parece algo tão simples, faz parte da vida. Coloque isso diante de Deus. Talvez seja uma perseguição lá no teu trabalho. E talvez você já está pensando em tomar parte daquela situação do teu jeito. Talvez as pressões estão sobre você. Uma dificuldade que você tem enfrentado na tua casa, no teu casamento, com o teu filho, e essas pressões te sufocam. Coloca diante de Deus. Deus está aqui. Ele está dizendo para você hoje: não desanime, não desanime. Ele está dizendo para você: eu quero mudar você por dentro primeiro. Lá fora as coisas vão continuar como estão, talvez. É leve, momentâneo, fica tranquilo, vai passar, vai acabar. Para que você aprenda o caminho, aprenda a viver pela fé, pelas coisas eternas, que são maiores e não se comparam com aquilo que você tem vivido aqui hoje. Não se comparam. Você pode pedir para Deus agora tomar essa luta, essa dor, essa pressão que você tem enfrentado. Se você hoje não só vai entregar, mas quer orar de forma específica por uma área da sua vida, enquanto cantarmos, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer: está aqui, Senhor, a minha pressão. Está aqui, Senhor, o meu fardo. Está aqui, Senhor, a minha dor. Está aqui, Senhor, a minha luta. Você vai poder entregar a presença daquele que pode todas as coisas. Enquanto cantamos, você pode sair do seu lugar. Renova-me, Senhor Jesus.
Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, Deixa Deus trabalhar no teu interior, no teu coração. Ele está trabalhando nas estruturas internas. do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Deus, o Senhor sabe por qual motivo esses teus filhos estão aqui. Pressões todos nós enfrentamos, tensões, lutas. O Senhor conhece. Mas agora esses teus filhos estão aqui dizendo: Pai, toma essa dor agora, toma. Eu não quero carregar mais comigo. O Senhor disse que isso passa. E como tem sido difícil enfrentar, como tem sido difícil carregar, mas hoje eu me coloco nos teus braços de amor. Deus, eu peço agora que esse meu irmão, essa minha irmã, não desanime, não desanime, não desanime. Derrama ânimo, alegria, disposição a prosseguirmos. Tem gente que não consegue mudar seu pensamento, luta consigo mesmo, e lá dentro é tão difícil. Deus, as coisas que nós não podemos mudar, o Senhor pode. Talvez eu não possa mudar na vida desse meu irmão aquilo que ele coloca na sua mente e no coração, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Mostre o quanto Ele é amado, ela é amada. Mostre, Senhor, o quanto o Senhor tem sido bom. Mostre quantas coisas o Senhor ainda vai fazer. Muda o interior, porque quando ela sair novamente para esse desafio, essa pressão, ela vai encarar com tranquilidade, porque o que mudou foi lá dentro, e é o Senhor que faz. Deus nos ajuda nesse caminho de fé. É de fé, não é naquilo que vemos, não é pelas conquistas humanas, não é pelo tanto de coisas que nós adquirimos nessa vida, mas é a glória que ainda virá. E nós queremos olhar para o Senhor, porque tudo que vem de Ti, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu abençoo nessa noite esses Teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode voltar para o teu lugar, cantando, dizendo: porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. receba a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno desse Deus, que nos ajuda, que nos dá alívio, esteja sobre cada um dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que seja sobre a sua igreja, que também sofre pressões, tensões, mas que está sendo conduzida por Ti até o final, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, uma ótima semana, vamos na paz do Senhor Jesus.